Você já se perguntou por que tantas pessoas, até mesmo cristãos fiéis, interpretam erroneamente as profecias sobre o fim dos tempos? As Escrituras nos revelam que apenas um pequeno rebanho compreenderá os verdadeiros sinais antes que seja tarde demais. Em Mateus 24:37, Jesus disse: "Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E quantos foram salvos na arca? Apenas 8 pessoas de toda a população mundial reconheceram os sinais." Hoje vou compartilhar com você 5 verdades bíblicas sobre o fim dos tempos que muitos pastores e líderes religiosos estão ignorando ou interpretando incorretamente. Esta mensagem pode transformar completamente sua perspectiva espiritual e preparação para os últimos dias. Curta este vídeo agora mesmo e compartilhe com quem você ama. Pode ser a mensagem mais importante que eles receberão este ano. Muitos cristãos esperam por um único grande sinal que anunciará o fim dos tempos. Mas a verdade é que a Bíblia descreve uma convergência de sinais que já estão acontecendo agora. Em Mateus 24, Jesus menciona guerras, rumores de guerras, fome, terremotos e perseguições como princípio das dores. Olhe ao seu redor. Nunca tivemos tantos conflitos simultâneos ao redor do mundo como agora. Daniel 12:4 profetizou que no tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Estamos vivendo na era da informação e da mobilidade global como nunca antes. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo descreve o comportamento das pessoas nos últimos dias: amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esta não é uma descrição perfeita da nossa sociedade atual? Uma história real que me impactou foi a de um pastor no Oriente Médio que relatou como cristãos estão sendo perseguidos de maneiras que se alinham exatamente com as profecias bíblicas. Ele disse: "Estamos testemunhando o cumprimento literal da palavra de Deus, mas o Ocidente está muito distraído para perceber." Se você está prestando atenção, os sinais estão por toda parte. A questão não é se os sinais estão acontecendo, mas se estamos com os olhos espirituais abertos para reconhecê-los. Em Mateus 24:4-5, a primeira advertência de Jesus sobre os últimos dias foi: "Cuidado, que ninguém vos engane." Por que esta seria sua primeira preocupação? Porque o maior perigo nos últimos dias não é a perseguição externa, mas o engano interno dentro da própria igreja. 2 Tessalonicenses 2:3 alerta sobre a apostasia que virá antes do fim. O engano mais perigoso hoje é a crença de que podemos continuar vivendo como o mundo e ainda estarmos prontos para a volta de Cristo. Muitas igrejas modernas pregam um evangelho de prosperidade e conforto, não de arrependimento e santidade. Em Lucas 18:8, Jesus faz uma pergunta perturbadora: "Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?" Isto sugere que a verdadeira fé será rara, não abundante. Conheço um líder de estudo bíblico que compartilhou como metade de seu grupo abandonou os estudos quando ele começou a ensinar sobre arrependimento e santificação. Eles queriam mensagens confortáveis, não verdades desafiadoras. O verdadeiro amor não está em mensagens que nos fazem sentir bem temporariamente, mas nas verdades que nos preparam eternamente. Como está escrito em Provérbios 27:6, "Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que odeia são enganosos." A parábola das 10 virgens em Mateus 25 nos ensina uma lição crucial. Todas esperavam o noivo, mas apenas metade estava verdadeiramente preparada quando ele chegou. A preparação bíblica para o fim dos tempos não é estocar comida ou construir abrigos, embora a sabedoria prática não seja ruim. A verdadeira preparação é espiritual. Em Apocalipse 3:18, Jesus aconselha a igreja de Laodiceia a comprar ouro refinado no fogo, fé provada, vestes brancas, viver em santidade e colírio,
discernimento espiritual. Estes são os 3 elementos essenciais de preparação que muitos cristãos negligenciam. Uma senhora de 92 anos em nossa congregação compartilhou como ela se prepara diariamente para encontrar o Senhor. 1 hora de oração pela manhã, memorização consistente das Escrituras e exame de consciência antes de dormir. Quando lhe perguntei se não era cansativo, ela respondeu: "Como posso me cansar de me preparar para o dia mais importante da minha vida?" Pergunte a si mesmo: se Jesus voltasse hoje, você estaria entre as virgens prudentes ou insensatas? Sua lâmpada espiritual está cheia de óleo ou quase vazia? Muitos veem o livro do Apocalipse apenas como um cronograma de destruição, mas seu nome original em grego, Apocalipsis, significa revelação, especificamente a revelação de Jesus Cristo. O propósito principal do Apocalipse não é nos assustar com tribulações, mas nos inspirar com a vitória final de Cristo. Em Apocalipse 17:14, lemos que o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. João estava exilado em Patmos, sofrendo perseguição, quando recebeu esta revelação. Deus não lhe deu esta visão para aumentar seu medo, mas para fortalecer sua esperança. Um missionário que trabalha em áreas de extrema perseguição me contou como os cristãos lá não temem o Apocalipse. Eles o celebram. Para eles, não é um livro de terror, mas de libertação e vitória final. A questão não é apenas quando ou como o fim virá, mas quem reinará no final. E a resposta gloriosa é Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei eterno. Em Josué 24:16, o líder de Israel desafiou o povo: "Escolhei hoje a quem sirvais." Este mesmo desafio ecoa através dos séculos até nós. O conhecimento sobre o fim dos tempos, sem decisão pessoal, é inútil. Em Tiago 4:17 está escrito: "Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado." Deus não revelou estas verdades para satisfazer nossa curiosidade, mas para provocar nossa transformação. O propósito da profecia não é fazer de nós melhores previsores do futuro, mas melhores seguidores de Cristo no presente. Um jovem me procurou após um sermão sobre os últimos dias, dizendo: "Pastor, eu sempre estudei escatologia para debates, nunca para discipulado. Hoje percebo que estava usando o conhecimento de Deus sem permitir que esse conhecimento me transformasse." A cada dia que passa sem total compromisso com Cristo, nos afastamos mais da sua presença. E se hoje fosse seu último dia para decidir? Como estaria seu coração diante do trono de Deus? Amados, estas verdades não foram compartilhadas para gerar medo, mas para despertar fé. Como está escrito em 2 Pedro 3:11-12, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoas não deveis ser em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Quero desafiar você a 3 ações práticas esta semana. Reserve 15 minutos diários para estudar as passagens bíblicas mencionadas neste vídeo. Examine sua vida à luz destas verdades e pergunte: estou verdadeiramente preparado? Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Nos comentários, compartilhe qual destas verdades mais impactou sua vida hoje. Se este conteúdo abençoou você, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais mensagens que transformarão sua caminhada com Deus. Lembre-se, não basta conhecer a verdade sobre o fim dos tempos, é preciso viver de acordo com ela. Que o Senhor nos encontre vigilantes e fiéis quando Ele voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.